Olá pessoal, tudo bem? Retomando daqui a nossa aula sobre espectroscopia de ressonância magnética nuclear e nós vamos finalizar esse assunto falando sobre RMN de carbono. Vimos nas aulas passadas o RMN de hidrogênio e nós finalizamos com o carbono. Por que somente hidrogênio e carbono? Para a química orgânica, porque todas as moléculas orgânicas têm maior quantidade de carbonos e hidrogênio. Tá? Só que, para estudarmos espectroscopia de ressonância magnética nuclear para carbono, existe um problema. O carbono mais abundante é o carbono 12. E esse carbono ele é inativo no RMN, porque ele tem spin igual a zero. Ele tem lá, ele não sofre o processo de ressonância. Já o carbono 13, que é o que nós vamos ver, tá? Ele tem uma massa atômica ímpar, né? E, consequentemente, você tem um spin diferente de zero. E esse spin, ele sofre o processo de ressonância magnética nuclear. Nós temos aqui um problema, porque esse carbono 13, em comparação ao hidrogênio, ele está em quantidades muito menores, tá? O número de sinais está muito menor. Então, existe uma problemática aqui, que a quantidade de núcleos de carbono 13 em relação ao hidrogênio, ele é muito menor. Ele é aproximadamente 6.000 vezes mais fraco do que a ressonância do próton, tá? E isso é devido a algumas características, principalmente uma delas é a abundância, né? Então, por exemplo, o carbono 13, ele representa apenas 1,08% de todo o átomo de carbono presente na natureza. Então é muito complicado a gente pegar esse tipo de sinal, né, num espectro de ressonância magnética nuclear, no equipamento. Mas é possível, tá? Existem algumas diferenças entre eles. Então, a intensidade desses sinais, né, ele é aproximadamente aqui 6.400 vezes menor do que é do hidrogênio, como já foi falado. E isso é devido à baixa quantidade desses isótopos do carbono 13. Tá? O RMN de carbono 13 ele vai me informar quantos tipos de carbonos diferentes uma substância possui. O espectro de RMN de carbono ele dá informação bem diferente daqueles que o hidrogênio nos dá, né? E também você tem um processo operacional de obtenção desses sinais muito mais complexo, tá? Devido à baixa quantidade desse hidrogênio. Para vocês entenderem como que isso funciona, gente, olha só. Se eu tenho aqui, né, eu tenho aqui essa estrutura simples, um propano, tá? Eu tenho aqui um propano. Dentro do universo, né, eu estou propondo aqui, sei lá, em uma solução, tá? Propano em uma solução. Então, dentro dessa solução, eu vou ter um carbono e esse carbono vai ser um carbono 13. Carbono 13, tá? Esse carbono 13, ele vai estar aproximadamente 1% em relação aos outros carbonos nessa mesma região, né, desse propano, tá? Enquanto que, e não necessariamente esse carbono que está do lado, esse carbono aqui que está do lado, ele vai ser um carbono 13. Pode ser um carbono 12. Pode ser não, a grande probabilidade de ser um carbono 12. Tá? Só que eu posso ter uma outra estrutura que esse carbono 13 esteja nessa posição aqui. Enquanto que o 12 continua
na outra posição, que é o carbono 12, ou esse carbono 12 também. E eu posso ter também, nessa estrutura, o carbono 13 nessa posição, enquanto o carbono 12 fica na posição dos outros carbonos. Aqui, ó, 12, carbono 12. Tá? Então, vocês observam bem que ele é um pouco diferente do hidrogênio. Que o hidrogênio, eu consigo caracterizar o hidrogênio na mesma molécula. Enquanto que no carbono, eu consigo fazer a captura desses sinais em carbonos de moléculas diferentes. Então, essa molécula aqui, que apesar de serem iguais, né, eu posso ter, dentro daquele universo, daquela quantidade de propano, por exemplo, dessas moléculas, eu vou ter ali um carbono que é carbono 13, que representa 1%. Né? E assim para os outros carbonos. Então, observa que o sinal obtido a partir do espectro de ressonância magnética nuclear do carbono, ele não necessariamente é da mesma molécula. Ele pode ser de moléculas distintas, diferentes, tá? De carbonos de moléculas diferentes. Então, eu posso ter essa captura aqui, né, e formar o meu espectro de ressonância, meu espectro de RMN referente àquela estrutura ali, tá bom? Carbonos semelhantes, né, deslocamento químico, isso tudo se aplica ao carbono também, tá? Então, no RMN de carbono, você separa os diferentes tipos de carbonos presentes ali. Então, para você ter ideia, um RMN, né, um espectro de RMN para hidrogênio, que normalmente a gente consegue, dependendo da concentração ótima, ali uma concentração boa, você pode demorar de 5 a, sei lá, a 30 minutos para poder fazer esse tipo de análise. Enquanto que no RMN, para hidrogênio, um espectro disso aí, eu posso ter 24 horas, né, 12 horas, dependendo da concentração, né? Posso ter aqui 24 horas, às vezes pode ficar 72 horas, isso tudo depende de vários fatores, né, relacionados à preparação da amostra, tá? Você observa que eu preciso de mais tempo para capturar aquele sinal emitido pela ressonância do núcleo de carbono 3, tá bom? Então, só para vocês entenderem que, apesar de serem a mesma técnica, né, eu posso ter condições diferentes de análise de obtenção desses sinais, tá bom? Normalmente os deslocamentos químicos dele, né, aparece lá em torno de 200 ppm, tá? Isso tudo tá, você observa que já são valores maiores do que o hidrogênio, né? Às vezes no campo externo, em que você tem uma frequência de 300 MHz para o hidrogênio, né, esse mesmo campo ele vai dar um valor menor em megahertz para o hidrogênio, para o carbono. Então você tem essas diferenças aí entre eles, tá bom? Mas sempre juntando o RMN de hidrogênio com o carbono, você pode chegar, junto com as outras técnicas espectroscópicas, né, a uma estrutura orgânica. Então, aqui eu estou mostrando para vocês alguns deslocamentos químicos de carbono, né, de acordo com as suas características orgânicas, né, de acordo com as suas funções orgânicas. Então, aqui, ó, carbonilas varia entre 150 a 200, dependendo como ele está ligado, né, à sua vizinhança. Ligações duplas pode ser tanto aromática quanto em alcenos, varia aqui dentro dessa faixa de 100 a 150 ppm. Nitrilas, carbonos ligados a oxigênio, né, pode ser um álcool,
um éter, né, um éster. Então, você pode ter essa variação de 50 a 100 ppm. Os halogênios, pode variar nessa faixa aqui, tá? E os carbonos do tipo sp3, que tem essa variação. Então, você observa que o carbono, quanto maior número de nuvem eletrônica, mais blindado. Quanto menor a densidade eletrônica, mais desblindado. E aqueles fatores que nós vimos para hidrogênio, né, também acarreta o deslocamento da nuvem eletrônica nesse carbono e, consequentemente, você tem a desblindagem dele. Aqui mostrando alguns valores aproximados de deslocamento químico. Então, o TMS, que é o nosso padrão, ele é colocado em 0, e a partir do TMS você tem todos esses deslocamentos químicos do carbono, tá? Então, aqui está mais especificado quais são os deslocamentos químicos de cada um deles, de acordo com a função orgânica ligada. Uma outra característica que a gente observa no espectro de RMN, que é o mais comum, tá? É o não desdobramento do sinal. Por que ele não está desdobrado? Porque quando ele está desdobrado, ele desdobra com o hidrogênio. Porque dificilmente eu vou ter o carbono vizinho influenciando no campo eletrônico, no campo magnético desse carbono, tá? Quem vai estar influenciando no campo magnético desse carbono 13 é o hidrogênio, tá? Então, é possível, no espectro de RMN de carbono 13, ter o desdobramento, porém é relacionado ao carbono-hidrogênio, não carbono-carbono. Lembra que eu falei logo no início? Que eu posso ter aqui um carbono 13, mas do vizinho, né, ou o que está ligado a ele, não necessariamente é um carbono 13, e pode ser um carbono que não sofre o efeito de ressonância, tá? Normalmente, o espectro ele vem com um único sinal, e esse único sinal é relacionado aos diferentes tipos de carbonos presentes ali, tá? Então, observe que aqui eu tenho 4 carbonos, e esses carbonos, eles estão em diferentes deslocamentos químicos. Ó, o A é esse aqui, o B, o C e o D. Tá? Por que o D é o mais deslocado? Porque tem influência do oxigênio aqui da hidroxila. Tá bom? Então você tem normalmente isso daqui. Uma outra informação que o espectro de RMN de carbono nos fornece é em relação ao tipo, né, de carbono que está presente ali. Então, existe uma técnica que nós chamamos de DEPT, né, DEPT, que distingue quem são os carbonos CH3, CH2 e CH. Então, você consegue fazer essa distinção a partir dele, né, de um espectro de carbono. Então, eu consigo dizer, dentro daquele espectro de carbono, quem são eles? Um CH3, um CH2 e um CH. Tá? Então, é possível fazer isso, essa correlação. Tá? Em alguns casos, até carbono sem o hidrogênio. Tá bom? Então, isso depende do equipamento. Tá? Então, é bem simples, são informações que o espectro de ressonância do carbono nos fornece. É somente a presença desse carbono, como que ele está deslocado ali no espectro, né? E junto com o de RMN já vai fornecer mais informações, tá? Em termos de informação direta, né, o RMN de hidrogênio é melhor do que o de carbono, porque a gente consegue ver vizinhança, né, consegue ver esses constantes de acoplamento, né, então a gente consegue ter essas diferenças, tá? Então então o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono, né, é bem simples de um modo geral, tá? O que nós vimos até agora são ressonância que nós chamamos de uma dimensão, né?
Existe também alguns espectros de RMN que nós chamamos de duas dimensões, na qual você pode correlacionar, na qual você pode observar essas constantes de acoplamento de uma estrutura, né, da forma como você monta o seu espectro, tá? Isso aqui é um espectro de ressonância magnética nuclear que nós chamamos de COSE, que é uma correlação hidrogênio-hidrogênio espectral, né? Espectroscópica. Então, é uma correlação hidrogênio-hidrogênio espectroscópica de ressonância magnética nuclear, tá? Então, o que ele quer dizer? Ele vai dizer, eu tenho aqui de um lado um eixo, o espectro de hidrogênio, e no outro, o outro espectro de hidrogênio. E ele vai me dizer quem ele acopla com quem. Então, por exemplo, esse ar aqui, essa estrutura A, que é essa metila aqui, ó, ele está acoplado com B. Quem é B? B é isso daqui. Então, B, eu traço aqui, ó, ele vai acoplar com B. Aqui, B. Então, eu consigo ver que realmente esse A acopla com B. Tá? Tem esse acoplamento. Assim como eu posso observar que o E não acopla aqui, ó, com o D, ele acopla com D, um acoplamento trans, e acopla com C, acoplamento cis, tá? Então, pego o E aqui, ó, junto e trago para cá. Quando eu trago para cá, eu vejo que ele acopla com dois tipos de hidrogênio. Aí eu pago para cima, um é o D e o outro é o C, tá? É muito comum a gente fazer esse tipo de análise, espectro de COSE, né, principalmente quando a gente trata de estruturas mais complexas, que tem sobreposições de sinais, né, que isso é bem provável e bem possível que aconteça. Lembrando que esse aqui é ppm de hidrogênio e ppm de hidrogênio também. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é que eu posso ter essa correlação entre diferentes átomos, né? No nosso caso aqui, o hidrogênio e aqui o carbono. Então, ele vai dizer para a gente que aquele carbono está ligado àquele hidrogênio. Então, ele consegue fazer esse tipo de correlação. É uma correlação heteroatômica, heteroátomo, tá? Então, por exemplo, aqui, o A, ele está ligado a essa metila aqui. Então, essa metila está mais ou menos aqui nessa região. O B, que é uma metila, né, está ligado aqui, né, esse CH3. Você tem o C, que é um CH2, que está mais aqui para baixo, que está acoplado com esse tipo de hidrogênio que caracteriza o C, né? E você tem um B aqui, o D, desculpa, você tem um D aqui, que está mais desblindado, tanto o carbono quanto o hidrogênio, e você tem essa correlação aqui de observar essa desblindagem. Então, é uma correlação carbono-hidrogênio, tá? Muito utilizado para fazer caracterização estrutural de moléculas orgânicas. Tá bom, gente? Então, aqui a gente finaliza nosso, nossa aula sobre espectro de RMN. Ela é simples, ela é mais simples de ser feita, como já falei, né, porque ela fornece poucas informações em comparação com a do hidrogênio, mas ela é importante para caracterizar os tipos de carbonos presentes ali no meio, tá? Quando você tem uma substância que você não sabe o que é ou tem dúvida do que seja, você faz todas as análises espectroscópicas necessárias. UV, infravermelho, faz o RMN de hidrogênio, o RMN de carbono. Nesses RMN de hidrogênio e carbono, né, faz a solicitação de duas dimensões, que é o COSE e o ETCOR. Né, tem outros, que é o HNBC e HNQC, que já são correlações mais distantes. Né, não mostrei aqui para vocês, mas são
forma de correlação carbono-hidrogênio, hidrogênio-hidrogênio já mais distantes, né, de ligações J4, J3, J5. Então, a gente consegue fazer essa caracterização, tá bom? Exercícios serão passados para vocês treinarem, né, e entender. E qualquer dúvida, deixa um recadinho lá para a gente, para tirar as dúvidas relacionadas a essa disciplina, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.